Fala rapaziada, beleza? Bom, vamos para uma aulinha aí que eu vou trazer hoje para o canal, né, sobre como interpretar um gráfico e vou usar o dia de hoje, né, como modo de interpretação e eu vou fazer, eu pretendo fazer como se fosse um projetinho, né, como se fosse uma saga, sei lá, de pegar eventuais dias e trazer para cá, né, e contextualizar um pouco em cima das operações que eu fiz ou das possíveis operações que deu, né? E muita gente, gráfico parado é fácil, não sei o quê. Bom, então é só você participar da minha sala, que você vai ver eu fazendo essas análises ao vivo, né? Ou então fazer minha mentoria, que você vai ver também eu fazendo ao vivo, tá? Então, se for para falar bobeira, pode sair fora já, fechou? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Essa semana não vai ser boa de operar por conta de volume, liquidez. Quem está operando está vendo que o mercado está muito lento, o mercado está muito parado, né? Tipo, tá bem complexo assim de trabalhar com o preço, né? Então saibam que não tá fácil esses últimos dias, tá? Mas vamos lá. Bom, essa análise que eu vou fazer aqui, essa interpretação, eu fiz lá na sala, tá? Eu ainda estava em sala e teve algumas pessoas que pegaram esse trade. Para você interpretar um gráfico, você tem que saber primeiro coisas básicas, né? Tendência de alta, tendência de baixa, e você não precisa de LTA, você não precisa de LTB, esquece tudo isso aqui, tá? Eu não utilizo, você não precisa de short nem nada. Então, uma tendência de alta, ela é constituída por topos e fundos ascendentes. Topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Ok, tendência de baixa, o contrário. Só que a gente tem que saber identificar quando uma tendência ela está se enfraquecendo. Quando que uma tendência está se enfraquecendo? Quando ela passa a não renovar máximas. Quando o mercado não consegue romper o topo anterior, a máxima anterior, como você queira dizer, né? E o que acontece? O dia de hoje eu fiz uma leitura muito assim minuciosa do que estava acontecendo. Eu usei quase que os candles para identificar possíveis pullbacks, né? Então, se a gente for observar, o primeiro candle do dia ele fez esse movimento de alta, logo em sequência a gente observa que o mercado ele fez o que? Um pullback, né? Quando o mercado faz esse pullback aqui, automaticamente na minha cabeça já me remete o seguinte, cara, ele tem que romper essa resistência aqui, ó. É meio que uma obrigação do preço, tá? E aí eu espero o mercado chegar lá. Eu não sou adivinho, eu não sei se ele vai romper. E aí quando o mercado chega aqui e começa a me mostrar isso aqui, ó, absorção e gatilhos, eu já fico muito, mas muito atento mesmo. Por quê? Porque pode ser que aconteça algo que eu chamo como falha de topo, né? E foi exatamente o que aconteceu. O mercado me mostrou gatilhos nessa região aqui, né, de topo, não estava conseguindo renovar a máxima e a gente pegou e fez uma venda nessas regiões aqui, né? E o mercado veio parar exatamente na metade do movimento. Eu realizei parcial aqui, puxei o meu stop break-even, estava aguardando ver se o mercado vinha testar a mínima, só que ele bateu aqui, voltou e me tirou aqui com a outra posição no 0 a 0. Então foi a primeira possível operação que eu tive. Tivemos uma segunda possível operação aqui, tá? Quem é meu aluno já está mais familiarizado com isso, né? O mercado ele fez esse movimento, ele bateu nessa região aqui de metade, né, do movimento e ele começou a deixar alguns padrões. Até cogitei fazer uma entrada mais ou menos nessas regiões aqui, ó. Só que não ativou, esse candle não ativou a minha entrada, porque ele não avançou, ele não rompeu máxima, né? E então, o que acontece? Eu cogitei a entrada, só que essa entrada aqui também seria um pouco agressiva, tá? Por quê? Porque de acordo com os meus conceitos, de acordo com os meus critérios, o mercado precisa deixar pelo menos dois gatilhos e romper máxima, tá? E acontece que ele deixou os gatilhos, mas ele não renovou o máximo e fechou abaixo, né, da mínima. E o que acontece? Outro ponto, não tinha risco retorno. Aqui nesse caso, 1 para 1, o alvo ficaria acima da máxima do dia. Observa, máxima do dia aqui, até então, o alvo ficaria acima. Então não foi um trade interessante dentro da minha concepção, né? E também não ativou, né? Vocês podem ver que a máxima desse candle aqui estava 855, 855 desse aqui, ou seja, fez máxima no mesmo ponto, fechou? Depois o que aconteceu? O mercado fez esse movimento de alta, eu não peguei nada, né? Aqui foi meio que um falso rompimento, né? Uma armadilha, mas também não fiz nada.
E depois deu uma terceira, no caso, né? Operação, só que para mim uma operação mais agressiva, tá? Que foi o que? O mercado rompeu até então, que era a mínima do dia, porém a gente tinha um ponto de suporte aqui, ó. E ele fez esse pullback aqui, deixando gatilhos e deixando absorção. Poderia ter feito uma venda nessas regiões aqui. Só que eu não fiz pelo risco que eu vi do mercado segurar nessa região. Então eu preferi não fazer o trade, mas teria dado um trade aqui, ok? Teve aluno que pegou, eu achei um trade mais agressivo, né? Vender aqui porque ele poderia ter feito isso, ó. Porque o mercado rompeu mínima, voltou para fazer o reteste, absorção, gatilhos e tal, mas eu preferi não entrar porque eu pensei que ele poderia fazer isso, certo? Então evitei entrar nessa operação, não entrei nela. Logo em sequência, o mercado ele fez algo muito parecido, só que aqui não ficou um padrão bom para mim, porque vocês têm que ser muito cauteloso na hora de identificar gatilhos, tá, pessoal? Eu sempre falo que os gatilhos bons para venda é gatilhos com rejeição, ó, rejeição superior, gatilho bom para compra, gatilho com rejeição inferior. Aqui eu estava vendo uma pressão compradora muito forte. Ele até fez esse pullback aqui, ó, mas dentro dos meus conceitos eu não faria nada aqui, até mesmo porque apenas este candle veio testar a região. E para mim entrar na operação, eu espero com que os dois testem, tá? Então, nada a ser feito aqui. Depois, teve uma operação e essa operação estava em aula, tá? Então, essa operação eu peguei, porém estou operando com a mão pequena. O mercado fez essa bela perna de baixa, ele fez um recuo mais ou menos nessa região aqui, que é uma região de interesse do mercado, e ele começa a deixar padrões, ó. Esse padrãozinho que não ficou muito legal por conta que ele teve absorção compradora, esse padrãozinho que ainda não era o ideal, mas era gatilho, e quando deixou esse eu me interessei na operação, e aí eu calculei risco-retorno. Então aqui o stop estava dando coisa de 130, 120, né? E aí eu projeto sempre uma vez o risco e depois coloco no alvo final que eu acredito, né? E aí o mercado ele veio, ativou, andou uma vez o meu risco, pode ver aqui, ó, ele andou 140, fiz parcial, protegi, depois ele veio e me tirou no 0 a 0. Então aqui um outro possível trade que eu fiz, esse aqui não fiz, esse aqui não fiz, tá? Porque pelos motivos citados, né? Aí depois o mercado veio, deixou mais alguns gatilhos, mas aqui para mim já ficou complexo, né? Eu não fiz nada. Eu tenho como padrão, depois que eu faço uma operação em um range, numa região, eu não repito essa operação, certo? Então eu deixei passar. E aí o que o mercado fez? O mercado vem e sai da congestão. Pá, começa a descer e bate exatamente no fundo do dia. Aqui era um local muito bom para se pensar em operações, visto que poderia ser uma falha de fundo ou não, né? Porque isso aqui poderia ser um pivôzão, ó. O mercado poderia fazer isso, tal. Mas se o mercado bate aqui e começa a segurar, isso aqui poderia ser uma falha de fundo para tentar jogar o mercado lá na máxima de novo. Só que, infelizmente, ele não deixou os padrões como eu gosto, os gatilhos. Primeiro, este candle aqui, ele é um gatilho, mas ele não testa a região e eu sou muito criterioso nisso. Então, ele não teve teste. Esse aqui ficou perfeito, teve absorção bonitinho, mas eu não entrei e não entraria. Na verdade, eu não estava nem olhando para o gráfico mais, né? Mas eu estou passando a minha concepção, tá? Não faria nada, certo? Por quê? Porque para mim, uma confirmação apenas é pouco, certo? Então, esse ponto aqui para mim é um ponto que eu não faria absolutamente nada. Deixaria o mercado simplesmente andar sem mim, né? E teve uma outra operação que foi um stop, que eu peguei também, estava em aula, né? Para quem me pergunta se as minhas mentorias são feitas em pregão ao vivo, dependendo do horário, sim, são feitas em pregão ao vivo. A gente analisa junto o mercado, vê as possibilidades. Qual que foi a operação? Foi praticamente essa aqui. O mercado volta de novo para aquela região de interesse, ó. E aí ele começa a deixar gatilho. Esse aqui não é um gatilho bom, porque ele mostra muita absorção compradora. Mas este candle aqui me mostrou um candle com interesse vendedor e eu fiz uma venda neste ponto aqui, dessas regiões, com stop acima da máxima. Ele chegou a andar um pouquinho, mas depois ele veio, pá, e me estopou, certo? Aí depois o que o mercado fez? O mercado faz essa movimentação de alta e logo depois ele vem fazer um pullback em cima do topo, em cima da região de interesse do mercado, e esse candle fica perfeito, né? Primeira confirmação, segunda confirmação, lindo, 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 possibilidade de entrada, mas não ativou, tá vendo? Não ativou a operação, ele voltou e perdeu o mínimo. Então,
não teria nada a ser feito nesse caso aqui, seguindo os meus critérios. Né? Pode ver que aqui deu a confirmação, entrei e tomei stop. Ok, perdi 130 pontos, se eu não me engano. Eu acho que foi isso mesmo, meu stop ficou acima da máxima. Né? Aí o que o mercado faz? O mercado afunda mais um pouco, aqui eu já começo tipo assim, a ficar de fora. Né? E se a gente observar, o mercado rompeu a metade da perna macro do dia. Dica para vocês. Quando vocês verem o mercado trabalhando abaixo ou acima da perna macro, comecem a se atentar que a tendência pode reverter. E olha como ele inicia uma perna de alta, e olha como ele recua exatamente nessa perna, e olha como ele começa a deixar absorção, primeira confirmação, segunda confirmação, possibilidade de entrada aqui. Trade bom? Excelente na minha concepção. Stop razoavelmente barato, 170 pontos com alvo gigantesco, que seria o topo anterior. Tá? Estou falando, né, a possibilidade, não fiz essa entrada porque eu não estava nem mesmo operando nesse momento. Candle seguinte ativa e o mercado rapidamente segue e vai para o alvo. Tá? Chegando nesse topo aqui, eu já falei isso para vocês, sempre que o mercado busca topo e fundo, se atente que ele pode falhar topo. Esse candle aqui é um candle de sinal de atenção, que o preço pode reverter, mas é primeira confirmação. Nunca entra em primeira confirmação. Quem é meu aluno sabe, primeiro gatilho não entra, tá? E aí ele vem, não confirma, depois ele desce, né? Faz esse movimento aqui de baixa. Aqui eu não considero a metade do movimento. Outra dica para vocês, por quê? Porque agora para mim o preço consolidou, topo, fundo, topo. Aqui eu não uso a metade porque a tendência é o preço voltar para cá. Tá? Ele pode às vezes segurar no 50, mas a tendência é ele voltar para o fundo. Então não fiz nada, por mais que ele deixou esse padrãozinho bonito, não fiz nada. Ele voltou para o topo. Né? Se ele vem, deixa os padrõezinhos aqui, poderia também ser uma falha de topo, se ele deixa os gatilhos, mas não deixou. Né? Não deixou gatilho nenhum e acabou que finalizou com essas duas barras de baixa. Né? Então assim, desse tanto de movimentação que o mercado deu, né, se a gente for pegar as operações que daria para ter entrado, né, essa aqui eu entrei, né, fiz ela realmente, essa aqui não fiz pelo motivo que eu expliquei, não fiz, tá? Essa aqui eu fiz, saí 1 para 1, 0 a 0, né? Essa aqui tomei stop, essa aqui não entrei pelos motivos citados, na verdade eu não entraria porque eu não estava olhando. Essa aqui, se eu estivesse olhando o gráfico, estaria enquadrada dentro da leitura, estaria perfeito para uma possível operação, né? E o mercado vem e finaliza nesse ponto. Isso é interpretar o gráfico de acordo com leitura. Né? E quando eu falo para vocês estudarem gráfico e tudo mais, isso que eu acabei de fazer com vocês é um estudo. Eu faço isso todo santo dia. Todos os dias eu faço isso para ver como que foi o dia dentro do meu operacional, dentro do meu método de leitura. Por quê? Porque eu preciso saber como que está performando, eu preciso saber como que o mercado está trabalhando, se deu muitas operações, se não deu. Por exemplo, no dia de ontem, né, que o mercado estava muito travado aqui, bem complexo mesmo, a única operação que eu peguei e foi fora do meu horário, né, de trade foi essa comprinha aqui e peguei 400 pontos nessa alta. Apenas, não fiz nada aqui, ó, nada. Para mim estava confuso. Pode ter pessoas que operaram aqui dentro e ganhou dinheiro? Pode, mas para mim eu não fiz nada. E aí é onde eu falo que às vezes as pessoas se sabotam, porque tipo, às vezes ela olha para esse pedaço aqui e ela começa a inventar justificativa para a entrada dela, sendo que às vezes ela não teria uma operação, né? E cara, vai ter horas que você vai entrar e vai tomar stop. Não acho que é só ganho não. Por exemplo, essa falha de topo que deu aqui, ó, que eu entraria nesse trade, ele não evoluiu. Ó, vamos ver. Aqui seria um stop de 200. Ele veio, andou 80 pontos, aí ele veio, ficou lengando aqui, quase estopou depois que ele foi. Então, tipo, provavelmente, né, se a gente está operando aqui, nesse caso, se eu observo, por exemplo, que o mercado está formando um suportezinho aqui e ele não consegue passar, eu venho e puxo o meu stop. Né? Quem aí sabe como eu utilizo. Quando o mercado bate numa região de parada e eu estou posicionado e ele não consegue passar. Já falei isso aqui no canal também. Então, tipo, eu entraria nesse trade, mas pode ver que eu até achei que daria stop, mas não deu. Mas vamos pegar situações aqui que dá stop, porque, meu amigo, não é só gain não. Não ache você que vai ser só gain não, porque não vai.
Ó, esse trade aqui, ó, daria stop, ó. O mercado fez essa perna, voltou, recuou, bateu na metade, deixou minhas confirmações, entrada, andou aqui coisa de 100 pontos e estopou, voltou. Né? Eu posso pegar momentos aqui que às vezes a pessoa entrou e tomou stop e não há problema nenhum. Isso é você não se sabotar. Isso é você não se sabotar. Ó. Vamos ver se esse aqui daria. Falha de topo também, ó. Deixou as confirmações. Vamos ver qual o tamanho do stop. 280. Ó, daria por pouco, ó. Stop ali 290, daria 1 para 1, mas sairia no 0 a 0. Então, pegar o gráfico e olhar e tudo dá certo, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se você está olhando e tudo está dando certo, aqui está dando certo, aqui ia dar gain, aqui é gain, aqui é gain, 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 gain. Então você está se sabotando. Alguma coisa tem de errado, porque não existe isso. Você acertar 100% das vezes. Sabe o que me faz ser lucrativo a médio e longo prazo? Todas as vezes que eu perco X. Mas quando eu ganho, eu sempre tento ganhar 2X, 3X, 4X. Isso que é o que, tipo assim, me mantém vivo, né, no mercado. Então é isso, pessoal. Espero ter colaborado. Videozinho, como interpretar um gráfico, né? Se você gostou desse tipo de vídeo, escreve aí nos comentários que eu posso trazer outros. Tá? Já falei, não adianta vir aqui e falar, gráfico parado é fácil. Já falei para você. Então, você quer ver ao vivo, como meus alunos veem todos os dias, só entrar na sala, então fazer a mentoria. E parar de mimimi. Tá? É assim que se estuda, não tem outro caminho. Aí nego fica falando besteira, aí dá de noite, nego vai lá, abre um replay e vai fazer replay. Replay é fácil. Aí ele fica falando nos vídeos dos outros, replay é fácil, mas ele estuda assim. Né? Então, sem hipocrisia aqui no vídeo, beleza? É isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, né, se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu fico feliz aí, como eu tenho ajudado muitas pessoas que não fizeram minha mentoria, mas só pelo conteúdo gratuito, me chamam e falam que tem aprendido bastante comigo. Isso realmente me deixa muito feliz mesmo. Tá? E se você também tem interesse, né, de participar da minha mentoria, lógico, né, do meu conteúdo pago, é só me chamar pelo link da descrição também. E me segue também no Instagram. Eu tô meio sumido lá essa semana, né, não tô postando muita coisa, mas segue a página lá da minha mesa no Instagram que frequentemente eu posto conteúdo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!